Diversidade é uma questão de justiça social, mas a economia também. Não é fácil. Ser uma empresa diversa não é cool, não é trend. É uma mudança de cultura e toda mudança de cultura é muito difícil. Nos cargos básicos você até enxerga algumas mulheres, menos mulheres negras. Mas quando você vai para os cargos executivos, a gente vai sumindo, né? Quando uma mulher entra no mercado de trabalho, pelo simples fato de ser mulher, ela já recebe menos. Se você for mulher preta no mercado de trabalho, vai enfrentar uma desigualdade maior ainda. Isso tem explicação? Essa é a minha pergunta para as convidadas de hoje. Tem explicação, mas é uma explicação triste. Nós vivemos num país racista, machista, né? E a combinação dessas duas coisas faz com que, infelizmente, as mulheres negras estejam na base da pirâmide. Se você olhar hoje as empregadas domésticas, por exemplo, no Brasil, a maioria, mais de 70%, são mulheres negras. E é porque essas mulheres não têm condição? De jeito nenhum. Essas mulheres têm total condição e total capacidade. O ponto é que elas não tiveram as mesmas oportunidades que as mulheres brancas. Se a gente olha para o macro da empresa, a gente até enxerga muitas mulheres, mas quando a gente pega para olhar para o alto escalão, para cargos mais altos de liderança, ainda é muito difícil. Quando se trata de mulher negra, eu, por exemplo, trabalhei em grandes corporações que eu era a única gerente mulher, e se eu fosse olhar, eu era a única negra, isso entre homem e mulher. Então, realmente isso que você falou, é um país muito machista e racista, então acho que é uma coisa muito estrutural. Nas empresas, se você olha na base, até 30%, 40% nos cargos básicos, você até enxerga algumas mulheres, menos mulheres negras. Mas quando você vai para os cargos executivos, a gente vai sumindo, né? A ponta da pirâmide, quem conta nossas histórias ainda continua sendo pessoas brancas, né? Como é que a gente pode mudar essa base? A gente precisa melhorar a base educacional de todas as pessoas, especialmente de quem tem menos oportunidade. Acho que esse é um ponto. O outro que as empresas podem fazer é ter a intencionalidade de selecionar pessoas negras. Né? Eu lembro quando eu fui ao meu primeiro emprego no ambiente corporativo, faz muito tempo, tá? Não vou fazer conta aqui para não ficar... Mas enfim, o meu primeiro emprego, eu lembro que eu era a única menina de cabelo crespo, a única menina de periferia e assim, eu não me sentia muito confortável, mas eu tive pessoas que durante esse processo desse primeiro emprego me seguraram na mão, me ajudaram e de forma intencional me apoiaram no meu desenvolvimento. Eu acho que isso também faz muita diferença. Uma coisa que eu faço, né, quando eu vou contratar alguém, eu sempre deixo a pessoa me contar a história dela, para eu poder entender aonde que ela pode me ajudar dentro da empresa. Porque às vezes ela vem para uma vaga de comercial, mas ela é tão boa em planejamento, tão boa em criativo, que eu acho que é uma responsabilidade que a gente, empregador, tem que puxar um pouquinho e começar a trabalhar mais o skill, porque às vezes a pessoa ela quer muito fazer aquilo, mas a gente com experiência e com know-how sabe que ela é melhor fazendo outra coisa. Então acho que falta também o preparo do empregador, não só de quem está buscando um emprego. Hoje, você acredita que o mercado também precisa pensar em projetos especiais para mulheres? Eu acredito super. A gente faz lá na Rede Mulher Empreendedora programas de empreendedorismo e empregabilidade para mulheres negras. E olha que dado curioso, antes do Magalu, uns 2 anos antes do Magalu lançar o programa de trainees para pessoas negras, nós fizemos uma turma exclusiva de capacitação para mulheres negras. E fomos mega atacados também na época nas redes sociais, né, por pessoas brancas falando que a gente estava discriminando as pessoas brancas. Ora, vejam, né? Ponto especial, racismo reverso não existe. Muito obrigada. A gente teve que explicar isso várias vezes. Então eu acho que assim, a gente não teve as mesmas condições e as mesmas oportunidades, né? Quando a gente não teve as mesmas condições e oportunidades, é sim preciso que a gente dê uma acelerada no processo para as mulheres negras. Então fazer cursos, capacitação, aceleração, ajudar, dar mentoria é super especial e essencial. Isso não quer dizer que nós somos menos ou que não temos capacidade. Isso quer dizer que a gente teve menos oportunidade. Então é importante que a gente acelere o processo. Para isso que nós estamos aqui, né? Para falar sobre a importância de pessoas pretas nas organizações. Você acha que o mercado já está preparado para isso? Ele já entendeu de verdade a importância de ter pessoas pretas nas suas organizações? Eu acho que parte do mercado sim, mas eu acho que ainda nem todos.
Acho que a gente tem um processo ainda de educação em relação aos ambientes corporativos. É muito comum você ver as empresas contratando pessoas negras, mas não preparando, né, a estrutura interna, não tendo um acolhimento para essas pessoas. Obviamente que todas as pessoas merecem ser acolhidas, mas como esses ambientes não são ambientes diversos ainda, é importante que a gente faça isso, que a gente eduque as empresas para receber as pessoas. Daí, você vê algum caminho para que isso aconteça de uma forma mais rápida? Eu acho que a gente está engatinhando ainda. Eu acho que a preparação é a peça-chave para isso. A contratação ela é só a ponta do iceberg. Acho que depois de contratar, depois de ter uma empresa diversa, que você vai começar a entender o que é aquilo, começar a entender o que é fazer a diferença. Não é fácil. Ser uma empresa diversa não é cool, não é trend. É uma mudança de cultura e toda mudança de cultura é muito difícil. Então, assim, a contratação, acho que a gente começa com programas para mulheres negras, a contratação, a aceitação e até mesmo o preparo daquela mulher para ela se tornar uma pessoa, uma líder, se tornar um profissional com confiança naquilo que ele está fazendo. Você criar um ambiente para que essa pessoa se sinta parte também. Vou dar um exemplo, tem uma empresa que passou a contratar estagiários negros, mas o inglês era um ponto muito importante para essa empresa e ela abriu mão de contratar estagiários que falassem inglês fluente, mas ao mesmo tempo ela criou mentores dentro da empresa que recebiam esses estagiários e ajudavam eles a se sentirem parte, porque não adianta contratar se ele não tem inglês e ele não vai se sentir parte daquele ambiente, também não vai funcionar. Estou dando esse exemplo, mas tem N outros exemplos. Criar um mentor é uma forma de você ajudar, de você acolher, criar grupos de afinidade, que a gente chama dentro da organização, isso é uma forma de você acolher também, porque senão você vai colocar as pessoas para dentro e não necessariamente elas vão se sentir parte. Eu acho que o acolhimento é realmente a palavra, né? Porque lá na Mind, por exemplo, a gente tem uma empresa totalmente diversa, né? Mas a gente passa por algumas dificuldades ainda. Então, se você tem um funcionário preto que ele é muito bom naquilo que ele faz, só que pela educação dele, pela cultura dele, ele foi criado para servir e não confrontar as pessoas, automaticamente ele não vai expor a opinião dele. Então, acho que faz parte do nosso trabalho também encorajar ele e quebrar essa barreira de que você não está aqui só para servir. A gente quer você aqui, você está aqui porque você merece. Acho que é trazer o sentimento de merecer e fazer com que a pessoa evolua a partir daí. Levando em consideração o universo da mulher, como que uma mulher preta, como que uma mulher sai de casa e se prepara para enfrentar essa tal realidade, né? Infelizmente, nós não vamos deixar de ser um país racista da noite para o dia. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com a nossa saúde mental, nossa saúde emocional e ter pessoas aliadas conosco, né? Eu acho que a mudança que aconteceu na minha carreira, ela se deu muito, claro, por eu trabalhar essa questão, né? Lidar com essas situações de racismo. Não estou falando que a gente tem que aprender a lidar com racismo, não é isso. Mas porque senão a gente adoece. A gente trabalhar a nossa saúde mental e ter pessoas aliadas junto conosco. Acho que para mim isso fez muita diferença em todo o meu processo, tanto seja no ambiente corporativo quanto no meu processo como empreendedora. Para você, Daí, uma mulher preta dentro de um segmento muito competitivo, que é o segmento de inovação, qual é a lição que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo agora? Cara, eu acho que é bem isso que a Ana falou, é a questão de se conhecer, de saber da sua capacidade. O racismo, ele tá aí praticamente todo minuto, a cada olhada que a gente toma. Então, eu acho que a pessoa, ela ter noção e consciência do que ela é. E aí, quando você traz essa pergunta, como que as mulheres negras se preparam? A gente se prepara todos os dias, né? A gente já acorda preparado. Então, a pergunta certa é, como é que o mundo está se preparando pra gente? Porque a gente se preparou a história inteira, não é nem só a vida, né? É a história inteira a gente se preparou. Tanto que essa luta, essa briga é pra tomar posse de uma coisa que é nossa. São essas lições que a gente tira de hoje. E nesse segundo episódio nós tivemos a certeza de que não basta ter profissionais pretos, também precisamos ter uma equipe plural, trazendo pessoas LGBTQIA+, e mulheres. Por isso deixamos aqui e encerramos com essas duas grandes convidadas, essas duas potências, e até o próximo episódio.